Vamos falar sobre o homem que assassinou sua família no Natal. O famoso caso da família Lawson. Em 25 de dezembro de 1929, em pleno Natal, um homem chamado Charlison massacrou a toda a sua família. E o mais estranho é que dias antes ele havia levado para que fizesse um retrato de família. Então, o que aconteceu? Vou te contar tudo aqui. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e seguir para mais histórias como essa. Ele se casou com uma jovem chamada Fanny em 1911. Eles tiveram 8 filhos. Estamos falando há mais de 100 anos. William, Charlie, Mary, James e Raymond. E embora o terceiro dos filhos de William tinha deixado este mundo devido a uma doença quando ele tinha apenas 6 anos. Em 1918, a família Lawson se mudou para o estado da Carolina do Norte. Naquele local, começaram a trabalhar em uma fazenda. Os Lyons tinham uma fama de serem bons funcionários e muito cordiais. E nunca se metia em problemas. Charles era quem mais trabalhava e com a intenção de economizar dinheiro. Ele queria comprar sua própria fazenda. Depois de muitos anos, ele conseguiu, em 1927. A família Lawson não era uma família que tinha muito dinheiro, porém era uma família que aparentemente estava feliz. Em 1929, poucos dias antes do Natal, Charles levou toda a família para comprar roupas novas e também tirar um retrato de família. E isso era algo muito incomum para famílias rurais e da classe trabalhadora, pois era algo bastante caro. Mas era um luxo que Charles queria dar à sua família. Depois de tantos anos trabalhando e ganhando seu dinheiro, esta fotografia imortalizaria a família Lawson. Porque no dia 29 de dezembro daquele mesmo ano ocorreu uma tragédia. Mary, a filha mais velha de 17 anos, acordou cedo para preparar o bolo de Natal, enquanto Charles e seu filho de 16 anos foram a caçar. E é aqui onde tudo começa. Eles supostamente ficariam sem munição. Então, Charles pediu ao filho que comprasse mais. Até o momento, acredita-se que isso tinha sido apenas um pretexto. Charles voltou para a fazenda, escondeu-se no celeiro, esperando as suas 2 filhas, Carrie, de 12 anos, e Mabel, de 7 anos. As meninas iam visitar os tios, mas nunca conseguiram. Charles disparou nas 2 meninas e, para ter a certeza que as havia mandado para o outro mundo, bateu nelas com um cabo de enxada. Aí ele foi atrás da esposa, que estava na poste, e também disparou nelas sem piedade. Depois foi atrás da filha Mary, que ele também a mandou para o outro mundo. O pequeno James, de 4 anos, e Raymond, de 2 anos, tentou se esconder, mas Charles os encontrou e os mandou para o outro mundo. O pior é que esse homem não teve piedade nem de sua filhinha, de poucos meses. A pequena Marlotte tinha apenas 4 meses, quando esse homem foi até o berço e a mandou para o outro mundo a golpes. Depois de fazer tudo isso, Charles fugiu para a floresta, onde acabou tirando a própria vida. Arthur, de 16 anos, foi o único sobrevivente, que ao chegar em casa encontrou a terrível cena. Após informar as autoridades, a polícia encontrou o corpo de Charles na floresta. Ele havia escrito algumas cartas para os seus pais e em um pedaço de papel amassado ele havia escrito: "Não culpe ninguém além de mim". Agora, por que esse homem fez tudo isso? Existem muitas teorias porque Charles fez tudo o que fez. Alguns dizem que meses antes ele havia batido a cabeça e talvez isso pudesse ter o afetado. Isso poderia ter causado uma mudança em seu comportamento e feito com que ele tivesse uma distorção da realidade.
Porém, segundo as autoridades, realizou-se uma autópsia e também uma análise do seu cérebro. E em segundo lugar, não encontraram nenhuma anormalidade. Outras teorias é que Charles abusou de sua filha e a engravidou, e por isso decidiu exterminar toda a sua família. Embora eu acho que isso seja a menos credível, a verdade é que até hoje não se sabe o verdadeiro motivo pelo qual esse homem eliminou toda a sua família de uma só vez na noite do Natal, quando dias antes ele fez algo que os deixaram muito felizes. O princípio de tudo parecia que ia ser um Natal incrível. Esse caso chamou a atenção de muita gente. Muitos compareceram ao funeral da família. Além disso, depois do ocorrido, o irmão de Charles abriu a casa como se fosse uma espécie de museu, com uma casa de atração turística, onde obviamente cobravam para entrar. E havia até um suposto bolo em exposição, que foi o último que se forneou para o Natal, que Mary havia preparado para esse dia e que infelizmente ninguém conseguiu provar. Anos depois, a casa foi demolida, mas a terrível história da família Lawson continua a ser contada geração após geração. Continua sendo um dos casos mais chocantes do Natal. Ninguém jamais saberá o que se passava na cabeça de Charles e por que acabou com a família daquela forma brutal, quando era considerado um homem bom e gentil e que até trabalhou extra para proteger e dar o melhor à sua família. Mas e aí? O que você acha disso? Meu nome é Que História é Essa? E nos vemos no próximo vídeo.